Vamos para a palavra. Eu queria que os diáconos, eu não tinha combinado, eu queria que os diáconos distribuíssem esse panfleto. Eu sei que muita gente recebeu e já deve ter descartado no começo do ano, mas eu queria lembrar algo, que essa série que nós vamos iniciar é justamente sobre um dos valores que nós temos dentro da nossa visão ministerial, visão e filosofia de ministério. Então, se você puder, diáconos, distribuam. Se você já tem, não, está guardado lá em casa, está certinho na minha gaveta ou no meio da outra Bíblia que eu não trago para a igreja, depois você deixa na cadeira, porque aí os diáconos não vão ter o trabalho de distribuir à noite, só complementar com as cadeiras que faltam, tá? Mas eu queria que você ficasse com isso em mãos e você lesse comigo ali o que, no meio dessa sessão, nós temos aqui, por que nós estamos fazendo, né? Que seriam os valores que nós temos como igreja em Magodei. E um dos valores que estão aqui é justamente comunhão. Comunhão que é demonstrada pela intencionalidade de viver a vida de Cristo e o compartilhar dela uns com os outros, sendo um sinal de unidade em uma cidade marcada por rupturas. Nós entendemos, meus irmãos, que comunhão não é algo optativo ou um programa que nós distribuímos para a igreja e se você quiser e se der para você, você vai. Comunhão é um mandamento. A Bíblia tem mais de 60 passagens que fala sobre nós cuidarmos uns dos outros. O mandamento uns aos outros aparece no Novo Testamento mais de 60 vezes. Se comunhão não fosse algo importante, talvez nós não teríamos esse uns aos outros tão evidente nas Escrituras como nós temos. E hoje eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 3, e nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. 1 Tessalonicenses diz assim, no capítulo 3, por isso, não podemos mais suportar a preocupação em relação a vós. Achamos melhor ficar sozinhos em Atenas e enviarmos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos dar ânimo na fé. Para que ninguém fraqueje diante dessas tribulações, porque bem sabeis que fomos destinados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, já vos dizíamos que haveríamos de sofrer tribulações, como de fato aconteceu, como bem sabeis. Por essa razão, também não podemos esperar mais. Procurei saber da vossa fé, pois tinha medo que o tentador vos desencaminhasse e o nosso trabalho fosse inútil. Mas Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre tendes afetuosa lembrança de nós e que desejais muito nos ver, assim como nós também a vós. Por isso, irmãos, vossa fé nos conforta em toda a nossa necessidade e tribulação, porque se estáis firmes no Senhor, nós agora vivemos. Pois quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós, diante da grande satisfação com que nos alegramos por nossa causa diante do nosso Deus, rogando continuamente noite e dia para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Que o próprio Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, preparem o nosso caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós, para fortalecer o vosso coração, tornando-vos irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai na vinda do Senhor Jesus Cristo com os seus santos. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, nós queremos ouvir a sua voz por meio do texto bíblico, Senhor, porque a tua palavra é a tua palavra, Senhor. Nós entendemos que o que acabamos de ler não é um texto simples, mas são palavras de vida eterna para o nosso coração. Eu oro para que o Senhor agora abra o nosso coração e a nossa mente para que nós venhamos compreender a sua vontade, Senhor. Que as fortalezas da mente, as fortalezas do nosso coração agora sejam derrubadas pelo poder do Evangelho, Senhor.
e que nós venhamos nos submeter a isso, Senhor, ao Teu texto, à Tua voz, à Tua palavra, que muda a realidade, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando as pessoas estão procurando igreja, nos nossos dias, existe uma cultura de consumismo e individualismo, guiando e permeando tudo aquilo que a gente procura numa igreja. A gente procura saber que grupo de pessoas estão indo nessa igreja. Se são pessoas legais, se são pessoas ricas, são pessoas que partilham do nosso pensamento ideológico, partidário, se são pessoas influentes, se são pessoas que talvez tenham algum tipo de benefício para mim. Nós muitas vezes procuramos igrejas pensando até mesmo na nossa rede de LinkedIn, de network. O que essa pessoa pode me levar a ser se eu começar a me relacionar com ela? Nós temos pessoas que procuram igrejas porque elas estão interessadas em saber se nessa igreja tem um kids e uma estrutura legal para que as crianças dela fiquem confortáveis, para saber se lá tem programa de casais, porque o casamento delas está em crise. Se talvez eles sobem a montanha, porque é muito legal que homens façam coisas de homens. Essa igreja se compactua com algum tipo de programa que me beneficia, que me faz feliz. Outras pessoas procuram igrejas por saber que lá existe um pastor conhecido, de renome. Um pastor que talvez seja legal ser pastoreado por ele. Mesmo que talvez você nunca sente para conversar com ele, você fala, eu vou na igreja do pastor fulano. E outras pessoas também simplesmente olham e falam, eu vou na igreja mais perto da minha casa. Não é o caso do Isaac, que está a 2 quarteirões da igreja, né, Isaac? Mas nós vemos essa dinâmica. Está perto de casa, é uma estrutura legal, temos toda essa dinâmica de local e estrutura que influenciam a escolha da igreja perfeita para nós. E, pasme, tudo é muito perfeito até você começar a se envolver. Tudo é muito legal até você começar a falar, nossa, o pastor, ele é estranho. E aí é estranho por quê? Nossa, você não viu o que ele falou? Nossa, aquele irmão, não vai dar certo isso, cara, não está legal. E aí você começa a procurar outros lugares, como se fosse trocar de roupa, uma loja de departamento. Eu não gostei dessa igreja porque essa igreja fala muito sério. Tem que ter alguém que faça a gente dar uma risadinha de vez em quando. Ou o louvor demora muito, né? Igreja para o nosso próprio gosto. Só que o que deveria fazer a gente procurar uma igreja, meus irmãos? É o que nós precisamos. E o que nós precisamos é sermos salvos da graça, pela graça de Deus. É nós sermos inseridos na realidade de uma família espiritual. Porque pessoas vão embora. Eu lembro que nos anos 2000, eu posso citar o nome porque eu não vou falar mal, né? Explodiu uma igreja em São Paulo e depois ao redor do Brasil, que era conhecida como a igreja dos surfistas. E todos os jovens queriam ir para essa igreja. Nessa igreja tinha Rodolfo, do Raimundos. Cara, era demais você no louvor ouvir do cara que cantava umas músicas que você gostava e agora canta para Deus. Só que anos passaram e todo mundo ficou velho. Essa igreja dos anos 2000 não é mais a mesma igreja hoje. E enfim, tem toda uma história. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque nós estamos achando que aquilo que nós vivemos hoje é para sempre. E não é para sempre. A experiência que nós vivemos de comunidade, ela só é espiritual ou especial por causa da realidade presente de Cristo Jesus no nosso meio. Porque se tira Jesus, a igreja parou de se tornar do surfista e virou uma igreja normal, que todo mundo conhece. Mais uma igreja como as outras. E qual vai ser a próxima onda que nós vamos viver? Nós somos tendenciosos por causa do pecado que existe no nosso coração, de procurar uma igreja que satisfaça as minhas vontades, que seja mais compatível com aquilo que eu acho, e esquecemos que o que nós precisamos é da revelação e da profundidade e da largura do amor de Deus. E uma igreja local. Isso pode acontecer, meus irmãos, na porta de garagem de um bairro dessa cidade, que talvez não seja uma igreja tão estruturada e tão bonita, talvez, quanto a gente.
Isso pode acontecer com irmãos que estão vivendo a intencionalidade do Evangelho. Em igrejas que você fala, mas isso aqui é uma igreja? Sim, eles estão vivendo a largura e a profundidade do amor de Deus. Porque o que as pessoas precisam é disso. Elas precisam de igrejas que têm somente o Evangelho e nada mais para oferecer. Ah, mas e se não tiver kids? Bota teu filho do teu lado, você precisa do Evangelho, você não precisa de uma babá. Ah, mas se não tiver louvor, você tem voz, você tem mão, ó, palma. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que nós precisamos é de uma igreja que viva a realidade do amor de Deus e o Evangelho. Isso nos basta. Mas a cultura do consumismo levou a gente a procurar a igreja como se fosse um catálogo. E quando nós olhamos para a realidade da Imago Dei, meus irmãos, nós temos como parte da nossa realidade de identidade filosófica ou de ministério, que nós não queremos ser uma igreja que ofereça nenhuma dessas quatro coisas, uma estrutura, mesmo que nós tenhamos uma boa estrutura, ou um local acessível, pessoas, um grupo de pessoas específicos para você ser parte, um programa legal, uma programação, né, que você consiga estar ali envolvido de alguma maneira, para talvez corresponder àquele sentimento que você tem de falta no seu coração, de que tipo, cara, se eu não for para a igreja, parece que eu ainda não sou crente. Se eu não fizer coisa de crente, eu não sou crente. E talvez até mesmo de personalidades, né? E meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto da nossa comunidade de fé e quando nós falamos sobre comunhão e uns aos outros, nós entendemos que comunhão é vivido na vida da igreja, para a igreja. Não tem como a gente viver comunhão fora da vida da igreja. Ah, mas eu tenho amigos crentes que a gente encontra para orar uma vez por mês, e a gente faz coisas de crente, legal. Mas se você está inserido numa comunidade local, que é conhecido como igreja, você precisa de comunhão. E a comunhão, ela é demonstrada por amor, afetos uns pelos outros. E é por isso que nós temos uma reunião que está em pausa agora, nesse período de recesso, conhecido como um pequeno grupo, que muita gente dessa igreja aqui, da nossa igreja local, não participa, porque o pequeno grupo, em alguma igreja que você já foi lugar que fez lavagem cerebral nas pessoas, foi lugar que você foi exposto, que você não foi tratado de acordo com o Evangelho. É uma reunião que às vezes é chata mesmo, algumas pessoas não são legais. Era estratégia de crescimento para a igreja. Mas nós entendemos que isso que nós fazemos não tem nada a ver com isso. É um ponto de encontro para nós termos comunhão uns com os outros. Deus nos chama para termos comunhão. Deus nos chama para vivermos a realidade da comunhão. Quando Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, a sua primeira carta, Paulo, ele tinha acabado, provavelmente passado alguns meses da sua plantação na cidade de Tessalônica, dessa igreja que ele está escrevendo. É uma carta de gratidão, de encorajamento aos Tessalonicenses a permanecerem no amor e na santidade em meio às provações. À medida que eles perseveravam, o amor iria crescer neles e entre eles, fazendo com que eles fossem mais parecidos com Jesus e cheios da esperança pelo retorno do seu Senhor. A apresentação que Paulo está trazendo para nós aqui, meus irmãos, estampando no texto, é um encorajamento à perseverança, para que a igreja não fosse pega pela ira de Deus. Mas ao invés de ser pega pela ira por conta do pecado, do individualismo, eles fossem pegos pelo amor e pela esperança de que um dia o Senhor voltaria. Se você olhar para Atos capítulo 17, que é a história de como o Evangelho chegou a essas pessoas que Paulo está escrevendo, Paulo planta essa igreja em sua segunda viagem, depois de um fatídico episódio que tem até música e todo mundo sabe, que é a história que Paulo e Silas estão na prisão e de repente eles começam a orar e cantar hinos e um terremoto aconteceu e eles são libertos das cadeias e eles saem dali para continuar pregando o Evangelho e eles, logo depois desse fato, eles aparecem na cidade de Tessalônica.
É em Tessalônica que Paulo é perseguido junto com Silas e os outros irmãos. E eles são descritos com aquela frase: esses são os homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Tudo isso porque Paulo, nos diálogos que ele tinha na sinagoga com aqueles cidadãos, ele estava falando: olha, sabe isso que você está lendo? Fala de um homem, o Messias, não é verdade? A profecia que você está lendo fala do Messias. Então nós conhecemos o Messias e ele nos enviou para chegar até vocês e para dizer para vocês que ele, Jesus Cristo, aquele que os judeus morreram, é o nosso Senhor e o Messias de vocês. E aquilo gerava raiva no coração daqueles homens, e o que ocasionou uma grande perseguição para Paulo e os cristãos de Tessalônica. Paulo, quando ele começa nesse contexto de perseguição novamente, arruma um jeito de fugir para Atenas. E no capítulo 17 vai dizer que Paulo fica em Atenas e manda Silvano e Timóteo para outro lugar, mas ele fica em Atenas sozinho. E aí depois você vê no capítulo 17, Paulo pregando lá no Areópago, falando sobre o Deus desconhecido e tudo mais. Mas aqui, quando Paulo fica em Atenas, ele fica com o seu coração perturbado, meus irmãos. Ele fica com o seu coração aflito em saber que os novos crentes que ele tinha acabado de evangelizar estavam sendo perseguidos. Que aqueles novos crentes estavam agora fora do seu controle, fora do seu cuidado pastoral. E que ele precisava de muita fé no Senhor, para que o Senhor conseguisse, como se fosse algo muito difícil para Deus, mas para que Deus cuidasse daquelas pessoas. Mas além disso, ele precisava urgentemente saber: será que aqueles irmãos estão bem encaminhados no Evangelho? Será que eles estão amparados pela mensagem do Evangelho, a ponto de não retrocederem em sua decisão de fé, em sua profissão de fé, na sua confessionalidade, em viver para a glória de Deus? E é por isso que no capítulo 17 e também no capítulo 3, que nós acabamos de ler de 1 Tessalonicenses, evidencia Timóteo estando com os irmãos de Tessalônica e agora voltando para Paulo, com algumas perguntas sobre o dia do Senhor, sobre aqueles que morreram e sobre tudo aquilo que a carta traz. Mas Paulo, ele deixa muito desenhado aqui, a partir do versículo 17 do capítulo 2, até o versículo 13 do capítulo 3, justamente a preocupação que ele tinha. Paulo estava aflito, meus irmãos. Paulo estava preocupado. Paulo estava ansioso, porque ele tinha um povo que ele amava mais do que ele deveria, talvez. Segundo a ótica dos homens, talvez ele estava amando demais essa igreja. Paulo, ele deseja que aquela igreja fosse forte e fosse animada em sua fé. E é por isso que no versículo 2 e versículo 3 ele está justificando na carta: eu enviei Timóteo a vocês, para que vocês fossem fortalecidos, para que vocês soubessem que nós não fugimos de vocês, que nós não desamparamos vocês por causa de mero medo, mas nós amamos tanto vocês, nós queríamos ter mais tempo com vocês, nós queríamos ter dedicado mais tempo, mas o Senhor aprove trazer perseguição para nós. E a perseguição está resultando em avanço do Evangelho. No versículo 8 do capítulo 2, Paulo vai dizer que aquela igreja havia se tornado muito amada por eles. Vocês se tornaram muito amados por nós. No versículo 7 e no versículo 11, Paulo está mostrando a sua preocupação como um pai e uma mãe que cuida e acaricia dos seus próprios filhos. Existia um coração dedicado de Paulo para aqueles irmãos, para que eles fossem fortalecidos. E a preocupação de Paulo se dá pelos eventos que ocorreram em sua permanência lá: perseguição, tribulação, problemas. Perseguição contra os irmãos que depositavam sua fé em Cristo. E é isso que ele vai dizer no versículo 4. Nós presenciamos a perseguição de vocês e vocês presenciaram as nossas perseguições. Paulo aqui, meus irmãos, está mostrando para aqueles irmãos e para nós que toda sujeição a Cristo e não a um falso senhor, seja César ou seja um sistema religioso como o falso judaísmo, geraria perseguição nas pessoas.
Paulo estava ali partilhando desse sofrimento, porque ele não era alguém que estava apartado da realidade da perseguição, mas ele também era alguém perseguido. Paulo e aqueles irmãos estavam vivendo algo em comum: sofrimento. Tanto aqueles irmãos que estavam em Tessalônica, como Paulo, estavam partilhando de algo em comum: sofrimento. No versículo 5, Paulo deixa claro algo, que além dessa preocupação por conta da perseguição, existe uma ação espiritual do inimigo número 1 da igreja. E não eram os judeus, era Satanás. Satanás é o tentador e o inimigo número 1 da igreja, meus irmãos, que tenta fazer com que todo cristão não prove da vida e da firmeza que o Evangelho pode prover para aquele que crê em Cristo. Eu sei que nós temos tribulações, nós temos sofrimentos, mas Paulo está evidenciando que além dessas tribulações e sofrimentos que muitos de nós vamos viver e vivemos, existe uma coisinha que nós não podemos negligenciar. É que Satanás pode usar dessas portas, dessas brechas do sofrimento, para nos fazer fracos. E a preocupação de Paulo era isso: olha, eu fugi, não tive contato com mais ninguém, eu preciso saber como eles estão, o que está acontecendo lá, qual é a falta dessa igreja para que eu possa supri-los, como eu posso animá-los ainda mais, encorajá-los ainda mais a perseverarem nas tribulações. E além disso, Paulo sabia da atuação do inimigo contra os seus irmãos. Os momentos de pressões e tribulações são portas que Satanás usa para nos enfraquecer como povo de Deus. E essa era a preocupação de Paulo. É nessa hora que o Evangelho e uma comunidade do Evangelho, uma comunidade que está vivendo, comprometida em proclamar e viver o Evangelho, faz toda a diferença na vida cristã. Porque Paulo sabia, olha, problemas mais problemas, desânimo. Desânimo é isca para Satanás. Pessoas desanimadas são presas para Satanás levar. Só que o Evangelho, meus irmãos, ele não nos promete uma vida sem sofrimento e nem muito menos sem a presença ou a astúcia de Satanás nos tentando. Ele não nos promete isenção ao sofrimento. Porque Paulo também aqui, ele está falando, eu estou sofrendo. O sofrimento não é sinal de que Deus nos abandonou. Mas é um terreno, se nós estamos alicerçados no Evangelho, ancorados em Cristo e suportados por uma comunidade de fé real, que se engaja pelo Evangelho, é um terreno fértil para que a graça de Deus se aperfeiçoe em nossas fraquezas. O Evangelho nos propõe isso. E Paulo lembrando isso a eles, olha, sofrimento não é a ausência de Deus, mas é a possibilidade que eu e você temos para, juntos, compartilharmos das dores uns dos outros. Para que juntos nós pudéssemos viver essa realidade de que a sua força, mesmo que seja pouca, pode ser muito para mim que estou mais quebrado ainda. E quando eu recebo dessa força, eu fico animado para animar outros. Nós podemos provar da graça e do favor de Deus, do fortalecimento, do ânimo, não no individual, mas no coletivo, quando todos estão no mesmo lugar, no lugar de sofrimento e no lugar de salvação, que é a igreja de Cristo. E Paulo está falando justamente sobre isso. Quando Paulo manda Timóteo, Timóteo volta, e volta com boas notícias. A notícia que Timóteo traz para Paulo, Paulo deixa claro que são boas notícias. Paulo comemora porque ele recebe, sabendo ali que aqueles irmãos que poderiam ser fracos, poderiam talvez ter sido enganados, poderiam ter cedido às pressões da perseguição e do sofrimento, eles estão mais fortes do que quando Paulo foi lá. Eles estão mais animados do que quando Paulo esteve com eles. E Paulo, quando recebe essa notícia, ele se alegra.
E ele vai dizer no versículo 6 que ele ficou sabendo do amor que eles têm uns pelos outros, dos afetos e das lembranças, como se Paulo precisasse saber, olha, será que eu faltei com algum daqueles irmãos? E quando Paulo fica sabendo, não, está tudo bem, eles são cheios de afetos por você, Paulo recebe um refrigério em sua alma. É como se Paulo estivesse sofrendo de ansiedade e desespero por não saber se as coisas estavam bem, mas quando Timóteo chega, ele recebe aqueles relatos com alegria, aquilo é um bálsamo para o coração. Versículo 8, Paulo vai dizer uma frase que é muito, muito marcante aqui nesse texto, que ele vai dizer o seguinte: se vocês estão firmes no Senhor, nós agora podemos viver. Se vocês estão firmes no Senhor, nós agora estamos vivendo. E o que isso significa para nós? Paulo demonstra que prova da eternidade, de um prelúdio da vida eterna, da ressurreição dos mortos, ao saber que seus filhos na fé estão firmes em Cristo. Olha quão profundo é saber quando um irmão está bem no Senhor. Paulo está dizendo que, porque ele soube que aqueles irmãos não foram fracos, aqueles irmãos permaneceram, naquele momento, em meio a todo o sofrimento que Paulo estava, de perseguição, debatendo com os atenienses, tendo um monte de problema, ele poderia provar da vida eterna, do prelúdio da ressurreição dos mortos, porque aqueles irmãos não fraquejaram. João Crisóstomo vai dizer o seguinte sobre esse texto: vede o amor inefável de Paulo. Ele não considerava a própria vida física como vida se a fé de seus filhos na fé estivesse em perigo. A perseverança deles na fé era a sua própria vida e alegria. Meus irmãos, não existe nada mais legal para um pastor ou para algum cristão saber que às vezes as nossas vidas se separam. Alguns vão para um canto, outros vão para outros, independente das circunstâncias. E aí você, depois de algum tempo, você liga para essa pessoa. E aí, cara, como é que você está? Você está bem? Está firme com Jesus? Estou firme com Jesus. Isso é um refrigério para a alma do cristão. Porque notícia ruim é tão triste para nós. Saber que depois de tanta coisa que vocês viveram juntos em Deus, agora fulano de tal negou a sua fé. É tão triste para nós. E Paulo está evidenciando justamente isso. O coração alegre por saber que existe uma comunidade que está sendo perseverante, que não está cedendo às pressões. Nós precisamos lembrar que isso só é possível porque o Evangelho gera essa comunidade de boas notícias. Gera pessoas que vão perseverar. A fé perseverante, o amor sacrificial da igreja, de nós continuarmos ali, mesmo que as coisas não sejam favoráveis, mesmo que as pessoas mudaram, mesmo que os programas mudaram, mesmo que mudou de local, aquele sentimento bate a porta, nós não somos mais os mesmos. O fato de nós permanecermos é uma manifestação viva do Evangelho que consola e vivifica os servos de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que os tessalonicenses não estavam ancorados na escola bíblica de Paulo. Isso nos mostra que eles não estavam ali porque os amigos estavam compartilhando do mesmo espaço, ou por causa do homem chamado Jason, que é um dos anfitriões da igreja de Tessalônica, influente sobre aquelas pessoas, estava presente ou não naquela vida da igreja. Eles não estavam ali porque o local que a igreja se reunia era um local favorável. Eles estavam permanecendo juntos por causa do testemunho de Cristo. Porque Cristo havia salvo eles. Porque Cristo tinha dado a eles a vida eterna. Porque Cristo tinha unido eles a Ele mesmo. E agora eles não eram de Paulo, não eram de Jason, não eram de Tessalônica, eles eram de um reino. O reino de amor, que eles tanto estavam esperando. A gratidão de Paulo aqui, meus irmãos, que começa a partir do versículo 8,
até o versículo 10, é algo inexplicável, porque ele sabe que aquela igreja não está mais dependente de Paulo, como se ele fosse o único que pudesse prover salvação para eles. Eles estavam ancorados no Evangelho do nosso Senhor. E o desejo dele, de Paulo aqui, é de alguma maneira ainda poder retornar a esses irmãos. Não porque ele era o estrela, não porque ele era o plantador, não porque ele era o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, mas porque ele sabia que ver aqueles irmãos poderia gerar nele força e ânimo para continuar a jornada. E é por isso que ele vai dizer no versículo 9, no versículo 10, que ele estava orando continuamente, noite e dia, para ver aqueles irmãos mais uma vez, face a face. Porque ele sabia que se eles um dia se trombassem novamente, ele seria ainda mais fortalecido do que ele já estava sabendo das boas notícias que o Evangelho estava causando aquela igreja. Paulo tinha o desejo de cooperar com o crescimento e o fortalecimento de qualquer fraqueza daqueles irmãos. Mas ele sabia também que ver aqueles irmãos firmes no Evangelho era motivo de muita alegria e gratidão, que ele não tinha nem como expressar diante de Deus. E é por isso que Paulo vai para a parte final que nós lemos, que é justamente a sua oração. Paulo vai orar no versículo 11 dizendo que o próprio Deus, nosso Pai e Jesus, nosso Senhor, prepare o caminho até vocês. Paulo aqui evoca, meus irmãos, a unidade da Trindade por meio do Espírito Santo, orando ao Pai e ao Filho, para que de alguma maneira ele pudesse ter a oportunidade de estar com esses irmãos novamente. Paulo ora para que Deus faça crescer o amor uns para com os outros, no versículo 12, dizendo: e o Senhor vos faça crescer e transbordar em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós transbordamos em relação a vós. O amor uns pelos outros é obra de Deus, meus irmãos. Não é algo natural, não é algo espontâneo. E se é obra de Deus, estarmos reunidos em amor, amando uns aos outros, faz da igreja algo totalmente distinto de qualquer grupo social. Faz você e eu pensarmos seriamente como nós estamos procurando viver e ser igreja. Porque se eu e você estamos procurando viver e ser igreja a partir de uma ótica consumista, o que essa igreja garante de benefício para mim? Pode ir embora. Nós não vamos garantir nada. O que nós podemos garantir é fardo, sofrimento e dores partilhadas. Amar uns aos outros é obra de Deus, agindo no nosso meio, fazendo de nós uma comunidade sobrenatural. Agostinho de Hipona vai dizer sobre o amor uns pelos outros, porque aqui não é só um mero pedido a Deus, mas para que nós venhamos nos esforçar, para que aqueles irmãos que estavam lendo soubessem, olha, o amor entre vocês precisa ser aumentado de alguma maneira, e Deus vai fazer isso. Mas vocês precisam amar uns aos outros. Agostinho vai dizer, o apóstolo prescreve que o amor deve ser mantido. Ele repreende quando o amor falta e ora para que o amor abunde. Aprende por seu preceito o que deves ter. Aprende por sua oração de onde deves receber aquilo que desejares ter. Nós precisamos ter amor, mas nós dependemos de Deus para amar uns aos outros. É o próprio Senhor quem faz o nosso amor crescer, e não a nossa suficiência própria. E aqui que entra a coisa que nós precisamos aprender urgentemente. Eu não amo vocês, e vocês não me amam somente porque nós somos legais. Nós devemos nos amar, porque Deus está agindo em nosso meio. E se nos falta amor para com o próximo, e se nos falta também ser amados, está faltando Deus. Está faltando Deus em nós, gerando o seu amor, gerando para nós um coração inclinado uns aos outros.
Paulo deixa claro, meus irmãos, que o amor para com todos vem depois de nós amarmos uns aos outros. Ele deixa claro no seu texto que vocês possam crescer e transbordar em amor uns pelos outros e para com todos. Existe uma dinâmica, não adianta nada você dizer, eu amo todo mundo e não ama seu irmão que Deus te deu para amar na comunidade de fé. Não adianta, você pode dizer para mim, não, mas eu evangelizo, eu falo que Deus é amor, e você não ama o seu irmão em Cristo, temos um problema. O amor uns pelos outros é o que vai fazer com que a comunidade sobrenatural seja motivo das pessoas olharem e falar, eu preciso ser parte desse povo. Eu quero ser parte desse povo. Porque do contrário, meus irmãos, o que está nos unindo? O que está fazendo de nós igreja? Se não for o amor de Deus, temos um problema. E Paulo coloca essa medida de transbordar de amor, não como algo que ele se inibia, mas ele deixa claro no versículo 12, dizendo, olha, nós também estamos transbordando de amor em relação a vós. Nós estamos transbordando de amor por vocês ao ponto de eu ter que ficar aqui em Atenas sozinho, com medo, com aflições, com problemas, sem ninguém para compartilhar, para saber de vocês. O amor nos leva a tomar decisões, às vezes arriscadas. E tudo isso, meus irmãos, para que esses irmãos fossem unidos, esperançosos pela fé e pelo amor transbordante uns pelos outros. O amor, ele tem um propósito. Não é te fazer se sentir melhor. Porque se você vem a uma comunidade do amor para se sentir amado, isso está dizendo muito mais do seu egoísmo do que da realidade do amor. Porque o amor, às vezes, ele faz a gente se sentir mal. O amor nos confronta. O amor não tem mentira no amor. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13. Nem sempre a comunidade do amor te faz se sentir bem. Mas o amor tem o propósito de nos preservar. Preservar o nosso coração forte e esperançoso para a vinda do Senhor. É o amor que encobre multidão de pecados, como Tiago vai dizer. É o amor que nos leva a viver de vida piedosa diante de Deus e uns com os outros. É o amor. E nós só podemos provar desse amor quando nós entendemos o que o Evangelho está anunciando de dimensão desse amor. Em outro lugar, em outra oração, Paulo ora pelos Efésios, dizendo para que eles pudessem provar, experimentar da largura, da profundidade, da altura do amor de Deus. O Evangelho, meus irmãos, ele tem dimensões que abrangem a realidade desse amor. Tanto na era presente, como na era futura. Porque na era presente, nós precisamos crescer em amor uns pelos outros e por todos pela graça de Deus. É amando uns aos outros que nós podemos provar, nessa era, de que nós pertencemos a um reino perfeito. E é nós sermos cheios desse amor, fazendo esse amor crescer em nossos corações, que nós confiamos ainda mais na promessa de que Cristo retornará. E eu queria terminar essa mensagem para nós, irmos para a ceia. Lembrar a você 3 coisas muito importantes. Se você quiser anotar, fique à vontade. A primeira delas é que tribulações são oportunidades para nós vermos a dimensão desse amor, encontrando espaço no nosso meio. O individualismo e o isolamento não. As tribulações são oportunidades para vermos o amor de Deus crescer. Se você gosta de sofrer sozinho, você precisa ser encontrado pelo amor de Deus agora. E parar de se isolar quando as coisas dão ruim. Você precisa parar agora. Se você quer realmente provar do amor de Deus, você precisa parar com a ideia do individualismo. Isso é pecado, meus irmãos. Se você vive uma vida apartada da realidade da igreja,
você vai ter dificuldades de sentir o encorajamento vindo até você. Você vai ter dificuldade de ver ser fortalecido de maneira sobrenatural pelo poder do Espírito, para você encarar a realidade do sofrimento e das provações. Você vai se tornar cego em relação ao favor que Deus tem para você quando você se isola. A falta de amor uns pelos outros, ela provoca fraqueza e frieza espiritual. E é muito sério isso, porque quando Paulo vai escrever 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, falando dos dons espirituais, ele não evidencia fervor espiritual pelo quanto de dons e manifestações espirituais que existiam naquela igreja, mas o quanto de amor que faltava o tornava eles frios. O que moveu Paulo a escrever a eles, meus irmãos, enviar Timóteo, e se você estudar um pouquinho de geografia bíblica, de onde Paulo estava, de Atenas a Tessalônica, era 500 quilômetros, andando. Tamanho era o amor de Paulo por essa igreja. O que fez Paulo fazer tudo isso era justamente tentar fortalecer aqueles irmãos contra o isolamento em meio às provações. Comunhão para Imagodei é um valor muito sério. E quando nós nos omitimos em comunhão e amor uns pelos outros, seja porque eu sou antissocial, pois peça a Deus para que Ele crie você novamente, porque só Ele pode fazer isso, e Ele prometeu que faria isso em nós. Ele nos daria uma nova natureza, Ele nos daria um novo coração. Se você está inserido na realidade de corpo de Cristo, você precisa amar uns aos outros. Você precisa de comunhão. Porque quando nós nos omitimos em comunhão, nós estamos nos privando da vitalidade de Cristo em nós. Mas mais do que isso, porque a gente fica pensando, né? Então eu vou ter comunhão porque eu preciso receber de Jesus. Quando você e eu nos privamos de comunhão, nós estamos privando outras pessoas, de receber da vitalidade de Cristo. Partilhar sofrimentos, meus irmãos, é algo que só crente faz. E deve fazer muito bem. Porque sabe que quem o ouve também tem a fé no mesmo Deus que chamou eles a suportar e a carregar os fardos uns dos outros. Eles se agarram juntos na promessa. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Juntos. E isso é prova do amor de Deus e do amor de Deus crescendo em nosso meio. E eu sei que nessa sala aqui existem pessoas sofrendo. Se você não está sofrendo, depois passa pra gente como você fez. Porque acho que todo mundo está sofrendo. Em alguma esfera da vida, em algum lugar, alguma dor, você carrega sofrimento. Só que como cristão, você tem um mandamento do seu Senhor. Pare de sofrer sozinho. Sofra em comunhão. Partilhe o sofrimento uns dos outros. A segunda coisa que nós aprendemos com esse texto, com aquilo que Paulo está trazendo para nós, é que o Evangelho, ele provê, ele cria uma comunidade que foge do individualismo e da mediocridade e do consumismo, nos tornando menos ensimesmados e mais pertencentes uns aos outros. O encorajamento que muitos de nós precisamos é saber que nosso irmão hoje foi amado por Deus. O encorajamento que você precisa é saber, olha, você está sofrendo, mas não é só você que sofre não, querido. Você não está sozinho nessa. Deus não te colocou como um para-raio de sofrimento, mas Ele juntou um povo que tem a esperança de que um dia o sofrimento vai acabar. E você precisa pertencer a esse povo. O remédio para a nossa ansiedade, para a ansiedade de Paulo e desespero que ele tinha, é em saber que mesmo diante de tribulações, existe alguém ao meu lado que ainda não desistiu do Senhor. E às vezes são problemas, como nós temos sabe aquele problema, fala, cara, é sério que você está sofrendo por isso, mas é um sofrimento. Talvez por imaturidade, talvez por seja lá o que for. O quanto aquilo aflige aquele coração.
E quantos talvez sofreram isso no passado e hoje falam, não, isso aí é bobeira, uma hora você vai parar de sofrer por isso. Então, sabe essa coisa que você já sofreu e que aquele irmão está sofrendo, ele precisa tanto de você para dizer para ele, olha, vamos junto, a gente já passou por isso. O testemunho do Evangelho, ele é visto em nós, quando nós encarnamos essa mensagem de maneira que nossa preocupação é tratada pela perseverança que temos em viver para a glória de Deus em meio às dificuldades. Está difícil para todo mundo. Ninguém aqui está imune à realidade do sofrimento. Mas nós temos uma graça que superabundou sobre nós, que nos formou como povo de Deus e que nos chama a viver uns pelos outros. E a terceira coisa que nós aprendemos com Paulo é que o amor que Deus tem para nos derramar só é provado em comunhão no povo de Deus. Ah, não, mas eu oro, eu sinto a presença de Deus no meu quarto. Olha, eu coloco, Abba, eu pertenço a Ti tocando, és meu filho amado, eu choro. Isso pode ser tão real como também pode ser só suas emoções te enganando. Quando na verdade Deus fez um povo para você se sentir amado por Ele. Olha como Deus nos ama. Deus cria um povo para nós sermos parte desse povo. E é nesse povo que Ele manifesta a sua graça e o seu amor. Isso é ser igreja. E é interessante, meus irmãos. Quando Paulo começa a primeira carta aos Tessalonicenses, ele começa lá, Paulo, Silvano e Timóteo, no versículo 1. Ele vai dizer algo. A igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia falar qualquer coisa, mas ele está falando que essa igreja está em Deus. E estar no meio do povo de Deus é estar em Deus. E estando em Deus, nossas necessidades são supridas. Não existe outra maneira de nós pertencermos a Deus se não for por meio do povo de Deus. E quando nós falamos sobre o nosso pequeno grupo, existir na Imago Dei, mesmo que talvez você possa ter nojo, seja lá o que for, existe um chamado de comunhão que nós vamos corresponder por meio disso. Existe uma ordenança de nós permanecermos, de nós perseverarmos. O amor que Deus tem para nós demonstrarmos uns para os outros, que nos preserva da fraqueza e do desânimo, só é possível ser provado no meio da igreja, por meio da comunhão. É amando uns aos outros que nós podemos amar quem está carente de amor de Deus, meus irmãos. Se nós não amamos uns aos outros, nós podemos fazer a maior mobilização evangelística nessa cidade. Nós podemos chamar os maiores preletores de cruzadas evangelísticas. Se nós não amamos uns aos outros, essas pessoas não encontrarão lugar no povo de Deus. Porque existe falta de amor. Nessa manhã o Senhor nos confronta nisso. Amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Permanecer, ser perseverante em minhas provações, partilhando dos sofrimentos uns dos outros, porque Paulo fez isso com aqueles irmãos. E ele nos chama por meio do Evangelho nessa manhã a fazer isso.